Bom, gente, nós falamos aqui no gabinete do prefeito Agostinho Zucchi, que vai fazer a coletiva sobre a questão do decreto, né? A partir dessa segunda-feira. Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar aí o prefeito. Estão falando sobre um novo decreto aqui. Vamos ver se a captação do áudio aí fica. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Nós tivemos uma reunião hoje à tarde com a participação da sociedade civil organizada, Associação Comercial, Sindicomércio, CDL, também com a nossa Secretaria Municipal de Saúde e com a participação do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Elencamos uma série de requisitos para que a gente pudesse chegar a um entendimento da nossa equipe para que pudéssemos fazer a mudança do decreto que se encerra amanhã. Então eu passo a ler o novo decreto e fazendo algumas observações assim que necessário. Então aqui o prefeito de Pato Branco, no uso de suas atribuições, que são conferidos pelo artigo 47, inciso 23º da Lei Orgânica Municipal, considerando o término da suspensão das atividades relacionadas ao decreto 8641, de 20 de março de 2020, decreta, revoga o artigo 3º do decreto municipal 8641, de 20 de março de 2020. Esse decreto é aquele que restringia a parte dos hotéis com relação à hospedagem de pessoas que viessem de locais onde o vírus estivesse revogado. Da nova redação ao caput do artigo 4º e revoga os incisos 2º, 4º e 6º, parágrafo 1º, a linha A e B, parágrafo 2º e parágrafo 3º do mesmo artigo do decreto número 8.641, de 20 de março de 2020. Artigo 4º. Fica proibido o funcionamento por prazo indeterminado. Casas noturnas, pubs, langues, tabacarias, boates, casas de show e similares. Clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playgrounds, salões de festas, piscinas e academias em condomínios. Cultos e atividades religiosas ou espirituais que aglomerem pessoas. Ainda dizer aqui que se entende por espaços públicos, então, é a não aglomeração nas ruas, a não aglomeração em absoluto na praça, em qualquer lugar público, isto está terminantemente proibido. Acresce o artigo 4º-A ao Decreto Municipal 8.641, de 20 de março de 2020, com a seguinte redação. Agora que vem uma parte bastante importante, que eu gostaria que todos prestassem atenção. Artigo 4º. Os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço voltarão com suas atividades nos seguintes horários, a fim de manter as normas de segurança do transporte coletivo. A. Bancos, cooperativas de crédito e lotéricas em seus horários regulares de segunda a sexta-feira. Clínicas estéticas e salões de beleza, prestadores de serviço em geral, academias de ginástica, musculação e afins com no máximo 4 pessoas por aula, no horário das 7 da manhã às 19 horas, ininterruptamente. Escritórios, profissionais liberais, no horário das 9 horas às 17 horas, ininterruptamente. Comércio varejista e atacadista, de segunda a sexta, sendo o horário de sábado somente até às 12 horas. Horário das 8 às 16 horas, para lojas de materiais de construção, materiais elétricos, concessionárias, garagens de comércio de veículos, oficinas, autoelétrica e lavacar. Das 9 às 17, para as demais atividades do comércio. Restaurante e lanchonetes,
até às 22 horas, de segunda a sábado, excluindo o serviço de buffet. Bares, de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Por ocasião do feriado de Páscoa, o comércio nesta semana funcionará até quinta-feira, não reabrindo no sábado, exceto os supermercados. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o funcionamento da atividade deverá observar os seguintes cuidados com a higiene de fornecedores, colaboradores, produtos, equipamentos e consumidores. Antes disso, eu queria fazer uma observação. Nós tivemos um exemplo, que foi a farmácia Droga Raia, que no momento em que teve um problema, foi fechada, autuada e vai ter a possibilidade de abrir somente quando for liberada pelos nossos técnicos da saúde e também, né, pelas recomendações todas legais e as recomendações dos protocolos de saúde do Ministério da Saúde. Então o que eu queria dizer é que esta liberação não é uma liberação para que as pessoas fiquem na rua. Nós não queremos que as pessoas se aglomerem nas ruas. E assumir o compromisso com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público Federal. Já na terça-feira, teremos uma reunião de avaliação de como funcionou o comércio na segunda. Se houve exagero na presença de pessoas e aglomeração que seja algo incontrolável, certamente nós estaremos tomando providência. E vamos fiscalizar. A nossa equipe de saúde colocará 3 equipes de fiscalização em todos os locais que serão abertos. Vamos fazer uma ronda. Vamos continuar com as barreiras nas entradas da cidade e vamos fazer uma ronda. Vamos estabelecer critérios para que a gente consiga conviver com a abertura, já que a recomendação é isolamento social. Nós não estamos deixando todo mundo em casa, mas quem não precisar sair e trabalhar, e quem não estiver com loja, ou indo ao supermercado, ou entrando numa farmácia, não proceda a forma de aglomeração nas ruas da nossa cidade. Isso que é o que a gente pede insistentemente. Bom, aqui diz o seguinte: para estabelecimentos, uma coisa muito importante, com permissão de atendimento ao público, será limitada a entrada de pessoas em 50% da capacidade de público do estabelecimento, disposto no alvará de funcionamento, respeitada a distância mínima de 1,5 m entre cada pessoa. Adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde do trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus. Disponibilizar EPIs, álcool em gel ou álcool 70 e fazendo a aferição da temperatura corporal em seus colaboradores. Higienizar antes do início das atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, a superfície de toque, carrinhos, cestos, cadeiras, maçanetas, corrimão, mesas e bancadas, preferencialmente com álcool 70. Higienizar antes do início das atividades, durante o período de funcionamento, com intervalo de máximo de 3 horas, os pisos e banheiros, preferencialmente com água sanitária. Manter locais de circulação e áreas comuns com sistema de ar-condicionado limpos e obrigatoriamente manter pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação do ar. Manter disponível kit completo de higiene de mãos dos sanitários dos clientes e colaboradores, com sabonete líquido, álcool e toalha de papel não reciclado. Fazer a utilização, se necessário, de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, aguardando atendimento. Medidas de precaução, bem como o uso de EPI, devem ser apropriadas para as atividades a ser exercida e necessária ao procedimento de acordo com cada estabelecimento. Aqui cabe também na verdade, uma recomendação que fizemos à Associação Comercial, ao Sindicomércio, ao CDL, para que proceda esta recomendação
tácita a todos os seus associados. A instituição preferencial do teletrabalho para as atividades administrativas e para aqueles que se inserem no grupo de risco. Os funcionários que se enquadram no grupo de risco e que exercem atividades não compatíveis com o teletrabalho devem ser liberados para que permaneçam em suas residências à disposição da empresa. Isso é o que prediz lá, né, o que está dito nas normas estabelecidas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretaria Estadual de Saúde, também, né, pela Organização Mundial da Saúde. Essa é a coisa muito importante que é esse artigo 11º aqui. Todos os colaboradores que apresentarem sintomas característicos da doença devem ser afastados imediatamente. E todos aqueles que tiverem contato com quem apresentou esses sintomas serem colocados em quarentena. Os estabelecimentos poderão adotar medidas mais severas e restritivas a critério de sua administração e desde que embasadas em informações técnicas. Artigo 4º, da nova redação ao artigo 14 do Decreto Municipal, de 20 de março de 2020. Esse decreto tem validade por tempo indeterminado, podendo ser alterado ou revogado por necessidade ou por interesse público. As demais medidas permanecem inalteradas. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 3 de abril de 2020. Então, são essas as medidas estabelecidas no nosso decreto e um apelo que fazemos para que todos os estabelecimentos, todos os prestadores de serviço possam cumprir rigorosamente com aquilo que está aqui. Determino também que seja comunicado o transporte coletivo para que os horários dos ônibus sejam adequados aos horários que estarão funcionando os estabelecimentos do comércio. No mais, quero realmente agradecer a compreensão de todos, dizer que é um momento extremamente difícil, todos nós sabemos. Está aqui a nossa secretária de saúde com toda a equipe. Quero fazer um agradecimento e um reconhecimento público ao trabalho da nossa equipe, liderada pela Secretaria Municipal, e de tal forma que, se todos nós, cada um fizer a sua parte, nós haveremos de diminuir o impacto dessa doença. Pedir que as pessoas tomem os seus cuidados, né, e aqueles que voltarem ao trabalho, que volte também, né, com a recomendação de que deve seguir essencialmente os cuidados que foram recomendados e amplamente divulgados pela nossa Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer dúvida, estarão os telefones da nossa Secretaria Municipal de Saúde à disposição para dirimir, né, os possíveis e, obviamente, vários questionamentos que poderão haver e que estarão sujeitos à alteração, como foi falado no decreto, dependendo da necessidade que nós vamos ter. Então, por hora é isso. Agradeço a compreensão de todos aqueles que permaneceram até este momento sem realizar as suas atividades desde o primeiro decreto, e é uma oportunidade que nós estamos tendo de mostrar de que, se nós formos disciplinados, nós podemos, né, sem dúvida nenhuma, fazer com que esse sistema colocado aqui possa funcionar. Se isso não ocorrer, obviamente que nós vamos ter que nos adaptar à recomendação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, à recomendação de todos os órgãos relacionados à saúde, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Esperamos também que tenha também, nessa semana que vem, a normatização de algumas atividades, e daí, obviamente, isso seguirá aqui no nosso, num próximo decreto a ser estabelecido, né, pela administração municipal. Se Deus nos permitir, que todos possam passar bem, que todos retornem de acordo com aquilo que foi estabelecido, e que a gente possa, com as bênçãos de Deus, realmente ter sucesso nessa nossa empreitada. Prefeito, com referência aos acessos, serão liberados todos, e também as aulas, evidente que continuam suspensas. Não, uma pergunta importante. As aulas continuarão suspensas por tempo indeterminado, assim como os CMEs. Nós vamos comunicar
os alunos como que nós vamos trabalhar agora online, com os nossos professores, e vamos continuar com as barreiras. Solicitamos, inclusive, hoje na reunião com a Polícia Militar, que estava presente, a presença sempre da Polícia Militar. Vamos continuar com as barreiras. Óbvio que para funcionar o transporte coletivo, vai ter que tirar algumas das barreiras secundárias, mas as principais barreiras do município continuarão. Prefeito, qual a sua avaliação dessa quinzena, comparando os números com outros municípios no Paraná? A avaliação foi positiva? O pequeno número de casos confirmados, de casos suspeitos, foi positiva a sua avaliação? Muito positiva. Quero agradecer a compreensão da população, o apoio que recebemos. Fomos enfáticos em pedir que a população permanecesse em isolamento o quanto possível. É por isso que para nós é muito importante essa semana agora, para a gente medir como que isso vai reagir. Por quê? Porque este isolamento que nós tivemos até agora, né, esses 15 dias, foram muito importantes. Primeiro, para diminuir o contato. Segundo, que também foi importante para organizar a nossa Secretaria Municipal de Saúde em todos os sentidos, para encarar, né, esse momento que nós vamos passar mais adiante aí, né, que é o desenvolvimento dessa doença. A gente teve poucos casos, mas é preciso ter muito cuidado e dizer que nós investimos bastante, adquirimos insumos, equipamentos e estamos trabalhando para, junto com os hospitais, com todos os setores, para preparar o município para atender da melhor forma possível todos aqueles que precisarem nesse período. Prefeito, mas tem aquela história de uma falsa sensação de que estaria resolvido, mais pessoas tendem a ser testadas a partir de agora. Então, quer dizer, não está solucionado o problema, né? Fomos comunicados, inclusive participou a 7ª Regional de Saúde, participou da nossa reunião, fomos comunicados que vamos receber nos próximos dias um número grande de testes para serem efetivados. Né? O que nós queremos dizer é o seguinte: não estamos de férias, não está liberado para todo mundo ir para a rua. Não pode acontecer como aconteceu em outros lugares. Se aconteceu o que aconteceu em outros lugares, de ser liberado e todo mundo ir para a rua, houver aglomeração, se houver aglomeração, teremos que retomar as medidas anteriores. Então, é preciso que a gente avalie mesmo, né, como que isso vai se comportar, e temos que contar com a colaboração da população. Prefeito, o Diário do Sudoeste, o senhor falou que esteve reunido com o Ministério Público Estadual e Federal. Qual o teor dessa reunião? Foram orientações até mesmo para essa tomada de decisão da abertura do comércio? Segunda pergunta, a Câmara de Pato Branco se reúne extraordinariamente na próxima semana com análise de projetos do Executivo. Quais são esses projetos emergenciais enviados para casa? Neles também está contemplada a prorrogação dos impostos? E uma última pergunta, se o senhor já tem um levantamento de quanto o município deixou de arrecadar desde o primeiro decreto municipal? Então vamos lá, a primeira pergunta é da participação do Ministério Público Estadual e Federal. A recomendação do Ministério Público Estadual e Federal, na sua amplitude, de forma geral, a recomendação é, né, pelo fechamento das atividades comerciais. Mas é óbvio que também entendem esse momento difícil da economia, especialmente das pessoas que têm o seu emprego e que já não tem como colocar as crianças na creche e que daqui a pouco podem perder o seu emprego também, deixando, né, uma situação difícil para todas as famílias. Então, baseado nesse apelo, né, nós tivemos, né, vamos colocar assim, mais ou menos, né, um entendimento geral de que poderíamos tomar esta atitude com o compromisso de reavaliação diária, que é o que vamos fazer. Segundo, os projetos que serão estabelecidos, aliás, que serão votados na Câmara, são créditos suplementares, são créditos para a saúde, são créditos para obras da construção civil, como é o caso do terminal, que nós temos o dinheiro em caixa próprio para isso, né, que é a construção do novo terminal, e alguns outros projetos que estão lá. Não tem nenhum projeto para, o que é mesmo? Para a prorrogação de impostos. Até porque é o seguinte, respondendo já a terceira pergunta, nós tivemos uma diminuição de R$1,5 milhão neste mês, né, com o reflexo do coronavírus. E certamente teremos uma diminuição muito maior no mês que vem. Então,
os impostos que nós temos, veja bem, se nós tivermos uma diminuição da entrada de dinheiro no caixa da prefeitura, e se nós tivermos um aumento do gasto com a saúde, especialmente com a saúde, então significa dizer o seguinte, que nós temos que ir trabalhando com a nossa realidade, não é? Nós não temos como abrir mão nesse momento de mais receitas para que a gente não comprometa as ações que são importantes para, digamos assim, o bom andamento dos trabalhos, né, especialmente na área da saúde, nesse período. Mais uma pergunta então aqui, a última, acredito. O município se preparou, sabemos que é difícil estimar um volume de atendimentos nesse caso, mas quais os cálculos estimados pelo município para chegar aos investimentos de saúde? Não, nós já tínhamos um investimento normal, um planejamento com relação à saúde, é óbvio que essa é uma questão nova. Nem sabemos ainda quanto vamos gastar. Até agora, todos os insumos praticamente e os equipamentos comprados pelo município foram com recursos próprios. Nós gastamos cerca de R$1 milhão nesse mês agora, comprando aquilo que era necessário para a saúde. Inclusive, nós compramos respiradores, né, respiradores para que a gente pudesse ter uma reserva no nosso município. E agora estamos, inclusive, recebendo alguma coisa do Ministério Público do Trabalho, das multas que o Ministério tinha, foram repassadas, então, para nós, eu acho que cerca de R$300 mil, uma coisa assim, e a intenção nossa é de que agora também a gente comece a receber algum recurso ou insumos, né, do governo do Estado e do governo federal para suprir a demanda que nós vamos ter. Agora, nós não sabemos ainda qual é o custo que nós vamos ter, até porque estamos aí preparados com os nossos hospitais, com a nossa unidade de pronto atendimento, estamos preparados com a possibilidade de fazermos um hospital campanha, né? Nós estamos preparados para isso, mas a gente não sabe qual será a dimensão da contaminação, razão pela qual, quantas pessoas nós vamos atender e qual o custo disso. Quer dizer, isso é algo que nós estamos trabalhando para suprir essa necessidade com o apoio do governo do Estado e do governo federal também. Prefeito, vem desde o ministro, vem para a Secretaria de Estado falando em questão de pico agora, né? Que é a questão, pelo menos até a semana que vem. O município também recebeu, evidentemente, da Secretaria, e esse hospital de campanha seria para quantos leitos, se caso houvesse a necessidade de tomar... Veja, nós podemos requisitar espaços que na cidade, como hotel, por exemplo, para que a gente transforme isso num hospital. A gente pode, a secretária Márcia viu a possibilidade da construção de um hospital de campanha lá no nosso parque de exposições, né? Então nós estamos avaliando essa possibilidade para, a partir do início da semana, tomar essa decisão. Questão de pico aí, que tanto falar. Veja, se comenta com relação à questão de que haveria um pico, especialmente na segunda semana de abril. Nós temos que estar preparados para isso, estamos nos planejando para isso, com os profissionais, como eu disse, com os equipamentos, com aquilo que é possível a gente ter. E como eu disse, estamos aguardando do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, né, os exames mais rápidos, a questão também dos equipamentos, as máscaras, estamos aguardando, né, para que sejam nos entregue isso aí, também, né, todo e qualquer tipo de insumo, porque quase que todas as empresas que produziam insumos, elas foram levadas a fornecer ou para o Estado ou para o governo federal. Então nós temos que aguardar ou do Estado ou do governo federal esses insumos. E a consciência é tudo, né, prefeito? A consciência é tudo. Aí eu acho que, assim, cada um tem que fazer a sua parte. É isso que nós estamos pedindo, né? Às vezes a gente encontra as pessoas, não, eu saí porque eu não aguento mais ficar em casa. A gente até compreende, mas não pode se aglomerar com outras pessoas. Tem que cuidar, especialmente as pessoas mais idosas. Vai agora aumentar o frio, né? Começa já um período que vai para a banda do inverno aí, nós precisamos, né, ter a condição aí de cuidar muito com relação a essa questão da contaminação. Obrigado.